Meus amigos, chegamos em mais um dia de jogo do Fortaleza e hoje eu estou aqui para atualizar vocês e apresentar alguns dados que comprovam que essa temporada realmente o Fortaleza é um time equilibrado. Sim, vou mostrar aqui os números de alguns jogadores, comparar jogadores de posição com outra e vou ser bem sincero, tá? Fiquei muito surpreso com o que eu acabei encontrando. E é isso que a gente vai abordar, é isso que a gente vai conversar aqui hoje. Afinal, o Fortaleza vive uma temporada diferente, né? Se a gente comparar com outras, está acontecendo muita rotação de elenco, é difícil prever o Fortaleza que vai jogar uma partida. A gente vê jogadores titulares em um jogo e no jogo seguinte surpresas na mesma posição na qual a gente provavelmente estaria escalando aquele jogador, mas o fato é que realmente é algo que deve ser valorizado e deve ser mostrado, que é o que vamos fazer aqui hoje, apresentar dados por dados, números por números de todos os jogadores que jogaram até agora nessa temporada do Fortaleza, tá? Então, para não demorar muito o vídeo, para ficar um vídeo aqui compacto e curtinho, eu vou chamar a vinheta para poder a gente começar o vídeo de hoje e quem sabe, meio que já prevê a escalação de mais tarde? Pois bem, né? Então eu vou colocar aqui na tela, para não perder tempo e já apresentar a vocês, dados aqui coletados pelo site O Gol, todos conferidos, e eu acho que vai ser importante para a gente meio que fazer uma média e um debate. Aqui é a lista dos jogadores que mais têm atuado no Fortaleza nessa temporada, tá? Na verdade, é a lista aqui de todos os jogadores que atuaram nessa temporada no Fortaleza. Mas aí vocês estão vendo as 10 primeiras posições e eles estão marcados da seguinte forma, tá? A primeira coluna é o jogador, a segunda é a posição que ele atua, logo em seguida você vê os números referentes aos jogos disputados, GM são os gols marcados, o MG é a minutagem, a média por gols, né, na realidade, T são os jogos em que ele atuou como titular. RU é reserva utilizado. M é a minutagem, quantos minutos esse jogador teve. E onde tem ali o A é cartões amarelos. O AA é o segundo amarelo e o vermelho ali no caso, expulsão. No caso, o A acho que eu acabei trocando, mas a gente explica aqui no decorrer do caminho. Porque o que importa, galera, é justamente a gente conversar e comparar a numeração de jogador por jogador, tá? O que a gente pode interpretar logo de cara, tá? Se a gente olhar, o jogador que tem mais minutagem é o Fernando Miguel, tá? Aí tá atualizado, inclusive, tá ranqueado por minutagem, tá? Então vamos olhar aqui todos os jogadores e comparar atributo por atributo. O Fernando Miguel, ele, por ser goleiro, até a lógica é a de que ele seja o cara que mais atua. Mas me chama a atenção o Caio Alexandre vir logo em segundo lugar. Vir logo em segundo com 27 partidas disputadas, 2.248 minutos nessa contagem, e logo dele seguido do Tite, né? O Tite é um jogador que a gente já conversou bastante em bastantes oportunidades, que é o atleta que mais está se repetindo em jogos assim recente. É uma sequência atrás de jogo, atrás de jogo, atrás de jogo, descansa um, volta pro jogo. Não é à toa que o Tite está aí presente. Então, eu acredito que justifica, né? Justifica essa impressão que a gente tem de que ele tá jogando todos os jogos. É o terceiro jogador com mais minutagem do Fortaleza nessa temporada. Logo em seguida, a gente vê o Tinga aparecendo aí nessa numeração. É quando acaba os jogadores que têm mais de 2.000 minutos jogados. E a gente vê logo em seguida o Pikachu com 30 jogos. Cara, muita coisa, velho. Muita coisa, 30 jogos disputados aí pelo Iago Pikachu. Lembrando que assim, o Fortaleza nessa temporada, ele já fez os 76 gols, né, que a gente já a gente já conversou por bastantes oportunidades, já falamos sobre esse quesito, mas ele já fez 33 jogos no ano, então o Pikachu ficou de fora somente de 3, e é muito interessante porque em número de jogos o Pikachu é o que mais jogou, mas em minutagem é o Fernando Miguel com 2 minutos só a mais que o Caio Alexandre. Muito interessante essa média. Se a gente for seguir aqui embaixo, a gente vê Galhardo chegando logo em seguida, Brits também aparecendo, Pochettino, Marcelo Benevenuto, Hércules também aparece por aqui, Bruno Pacheco, isso jogadores que contêm mais de 1.000, tá? Mais de 1.000 minutos jogados. Caleb em 12º, Lucas Sacha em 13º, Juan Martin Lucero em 14º e em 15º a gente tem o Sebadios. A partir do Sebadios, são os jogadores que têm menos de 1.000 minutos atuados, tá? Que é a ordem Zé Wellison, Silvio Romero, Romarinho, Lucas Crispim, Moisés, o Dudu. Olha que interessante, o Dudu ele tem mais minutos que o Guilherme.
mas o Guilherme jogou em mais jogos, né? Até porque o Guilherme ele entra muito durante a partida ou ele começa jogando e é substituído. Então, muito bacana a gente ver que em jogos disputados o Guilherme tem mais, mas em minutagem o Dudu ficou mais em campo. Mais um exemplo de que o Voivoda muda muito no ataque do Fortaleza e deixa a turma que joga na defesa gastar mais os tempos jogados. O João Ricardo jogou em 6 partidas, tem 540 minutos. Samuel aparece logo em seguida. Lucas Esteves, né, que muita gente pergunta, ele ainda assim atuou mais que o Pedro Rocha, que está machucado, que o Zanocelo e que o Kozlinski, que chegou agora e tem 180 minutos. A gente também teve Júnior Santos jogando nessa temporada. O Ronald, antes de ser negociado, também estava presente aqui com sua minutagem. O Abraão também jogou um jogo a 90 minutos. E o Amorim, que jogou 5, tá? A partir daqui, a gente não tem mais jogadores que foram contratados para essa temporada e que acabaram não atuando. Interessante também a gente notar a lista de cartões, tá? Se a gente for olhar aqui, o jogador que mais recebeu cartão no Fortaleza foi o Brits, tá? Emanuel Brits recebeu 9 cartões amarelos aqui nessa sequência, né? Uma sequência de 2 amarelos, como tá aqui nessa coluna A, e um cartão vermelho. Levou um cartão vermelho e acabou sendo expulso, acho que vocês lembram, né? Foi o jogo passado, inclusive. Então, muito interessante ver que o Brits é o jogador que mais recebeu cartões. Um detalhe também muito curioso é que o Kennedy, o goleiro, ele tem um cartão, tá? Ele levou um cartão, mas ele estava no banco de reservas, então muito interessante a gente ver que o cara tem mais cartão do que minutos jogados, né? Acho muito, muito curioso a gente fazer essa comparação e essa visão, né? Seguindo aqui, a gente também tem o seguinte. Eu quero muito mostrar para vocês as estatísticas de gols marcados, tá? Eu acho que gols marcados é uma estatística curiosa, até eu vou minimizar aqui para poder fazer a listagem, né, dos jogadores de gols marcados, porque tem uma surpresa nessa lista. Eu acho que vai ser muito interessante vocês observarem isso. Aqui na lista de gols marcados, a gente viu o Thiago Galhardo liderando com 13 gols, né, o artilheiro do Fortaleza até aqui. Em seguida, vem o Juan Martín Lucero, que tem menos jogos que o Galhardo, mas ele só tem um gol a menos. É uma ótima média, inclusive. A média, se você olhar a média por gols, né, ó, 0,55, né? É como se ele fizesse um gol a cada 2 partidas. É muito interessante a gente ver que ele tem estatísticas muito positivas, né? Logo em seguida também tem o Silvio Romero empatado com o Pikachu, como o jogador que mais fez gols na temporada. Interessante que o Pikachu, né, mesmo ter ficado um bom tempo sem marcar. Ele já configura no top 5 novamente do Fortaleza, cara que foi muito artilheiro temporada passada, em 2021 também. O Moisés aparecendo aqui também, tá? Com 15 partidas, 5 gols marcados, uma média de 0,83, ou seja, a cada 3 jogos ele faz um gol pelo Fortaleza. O Hércules, que é meia, também aparece por aí, o que é muito interessante. A gente também vê o Guilherme, que fez 4 gols até agora, o Caleb aparecendo também, que é meio campo, tem também o Caio Alexandre, o Pochettino. E se a gente for descendo aqui, os números de gols marcados continuam interessantes, tá? O Crispim, ele marcou 2 gols, o Romário 2, e aqui a sequência de jogadores que marcaram um gol, né? Zanocelo marcou um gol na temporada, Pedro Rocha, Samuel, Dudu, Zé Wellison, Sebadios, Sacha, Benevenuto e o Tite, né? E aqui jogadores que nem chegaram a atuar, por exemplo, o Bernard, ele foi anunciado, ficou na listagem aqui de contratados, mas acabou que nem atuou pelo Fortaleza, então tá totalmente zerado aqui nas suas estatísticas, né? A gente também tem outros jogadores como o Júnior Santos, que não fez gol aqui, o Lucas Esteves não fez gol, o Pacheco ainda não fez gol, o Brits não fez, o Tinga, o Fernando Miguel, né, goleiro e tudo mais, mas eu acho interessante a gente comparar justamente nessa estatística, tá? Tem mais uma também que eu quero mostrar para vocês. Eu até vou colocar aqui na tela, que é a estatística de jogos em que os jogadores foram titulares, tá? Eu acho muito interessante também a gente comparar esses números de todos os jogadores do elenco, porque diz muito sobre a temporada. Eu vou mostrar aqui para vocês. Opa, só acabou a propaganda aqui, mas só mostrar aqui para vocês porque olha que interessante. O Fernando Miguel lidera o número de titularidades ao lado do Caio Alexandre e do Tite, tá? Lembrando, partidas jogadas é diferença de titularidade, porque partidas jogadas eles entram no decorrer. Um exemplo, o Caio Alexandre tem 25 partidas de titulares, mais 27 partidas jogadas, porque ele teve 2 jogos em que ele entrou no decorrer do jogo. Então, logo em seguida também vem o Tite empatado e a gente tem o último que entra na casa dos 20 jogos, que é o Tomás Pochettino. Tirando o Pochettino, vem logo o Galhardo em quinto lugar. E aí, dependendo da listagem de hoje, de titularidade, muda e atualiza essa lista. Porque a gente tem o Galhardo, Brits, Tinga, Pikachu
Hércules. E na 10ª posição, a gente tem o Bruno Pacheco, que realmente vem jogando bastante na lateral esquerda do Leão. Se a gente continuar descendo aqui vendo os jogos com titulares, quem tem mais de 10 jogos, ó, Hércules, Pacheco, Benevenuto, Caleb, o Sacha, o Lucero, dos 22 jogos do Lucero, 13 foram como titular. Realmente, cara, os números do Lucero é impressionante, né? Até desculpa esse comentário aqui fora de tópico, mas é um absurdo, cara. É um absurdo de atacante o Juan Martín Lucero. Também temos aqui o Braz Sebadios com 12 jogos como titular. O Zé Wellison atuou em 11 de 19. Silvio Romero, dos 22 jogos, 11 ele começou como titular. Interessante a gente ver que na metade dos jogos em que o Silvio Romero estava relacionado, acabou entrando em campo, perdoe, dos 22 em que ele entrou em campo, em 11 ele já tinha começado como titular. Também tem Romarinho, Lucas Crispim aparecendo por aqui, o Dudu, Moisés. Então acho muito interessante a gente comparar essa listagem, né? A par de menos de 10 jogos de titular, a gente tem Dudu, a gente tem Moisés que marcou muito, tá marcando muito nessa temporada. E coincidentemente ou não, ele aparece somente com 8 jogos iniciando como titular, realmente muito pouco, até em virtude das lesões que ele vem sofrendo, né? Também tem o João Ricardo aparecendo aqui, o Guilherme, o Samuel, o Lucas Esteves, de 6 jogos que atuou, 5 começando como titular, isso diz muito, ele acaba não sendo muita opção, né? Então realmente ele joga só quando ele começa jogando. Tem o Pedro Rocha que se machucou, temos também Kozlinski, o Ronald, o Zanocelo, e aqui a gente começa a encerrar Abraão, Júnior Santos e o Amorim. Então, galera, basicamente, se a gente olhar para essa listagem, fala muita coisa sobre a temporada até aqui, né? E um ponto que eu queria justamente usar como argumento para esse vídeo é o equilíbrio. A gente vê o Fortaleza muito equilibrado. Talvez, tirando a posição de goleiro, onde o Fernando Miguel dominou assim, a titularidade, e a gente vê que outros jogadores como o Kozlinski, ele só jogou 2 jogos, a gente vê que o João Ricardo só atuou em 6. Realmente foi a posição que mais toma a frente dos seus companheiros. Tirando essa, a gente vê muito igual, números muito iguais. Caio Alexandre, Tite, até o número que eu gosto de colocar aqui, então, só para mostrar para vocês e encerrar, tipo de partidas jogadas no total. Mostrei para vocês agora os números de jogadores começando como titular, mas eu queria colocar aqui os jogadores que jogaram mais, que foi Iago Pikachu com 30 partidas, Thiago Galhardo com 29, Caio Alexandre com 27, Pochettino com 27, Hércules com 27, Tite 26, Fernando Miguel 25, como vocês viram, Tinga 23, Caleb 23 e Lucero 22. Isso só os titulares, tá? E olha que interessante, jogadores de linha de frente, Galhardo, Lucero e Romero. Todos eles com mais de 20 jogos. Galhardo 29, Lucero e Romero com 22. É justamente isso. E o Romário também com 22. Ou seja, muitos jogadores da linha de frente atuando, equilibrando. E isso é o que eu acho que é o grande ponto desse vídeo. A gente perceber que até os jogadores de meio de campo, todos eles têm números parecidos. E isso de atuação, de colocar em campo. Atacantes também. O Guilherme, mesmo chegando depois, ele aparece bastante, cara. São 17 jogos já na temporada em que o Guilherme acabou entrando. Mesmo com a lesão do Moisés, 15 jogos. Então é muito interessante a gente comparar. Até o próprio Júnior Santos, acho que pronto, o Júnior Santos é um dos grandes exemplos. O Júnior Santos teve 8 jogos na Fortaleza. Um período curto, mas ele atuou em 8 partidas. Então acho que é muito bacana a gente comparar, a gente trazer esses números aqui para vocês e a gente chegar à conclusão de que realmente os números explicam o que está acontecendo. É o equilíbrio no Fortaleza. É um time muito, muito, muito seguro porque você troca uma peça e você tem outra para substituição instantânea que vem constantemente atuando nessa mesma posição. Eu acho que talvez é o elenco mais forte que o Fortaleza produziu nas últimas temporadas. Jogadores que dispensam apresentações. Então acho que é muito bacana a gente comparar esses números e chegar a essa conclusão, porque é justamente o melhor Fortaleza dos últimos anos. Acho que não tem o que a gente melhorar. A grande conclusão é essa. Então, fica aí essa reflexão e fica aí para vocês poderem agora, quando for conversar com os outros, você já tem um argumento. O time é muito equilibrado. Galera, basicamente é isso. Queria trazer muito esses números para vocês. Eu tava esperando o Fortaleza chegar no ponto da temporada em que a gente pudesse ter números mais gordos, assim, poder apresentar para vocês aqui. E acho que eles já atualizam na partida de hoje, depois que a gente enfrentar o Grêmio lá na Arena do Grêmio. É um jogo meio tenso. Estou pensando aqui o que vai acontecer nesse jogo, enfim. Muito ansioso para ver o que vai acontecer e espero encontrar vocês na live de esquenta, de pós-jogo. Estaremos todos lá acompanhando e torcendo para o nosso leão, ok? Comenta aí embaixo, diz o que você achou e a gente se vê durante a semana. Um abraço a todos e até mais.